Com 18 anos de idade, Arthur levava uma vida normal. Se divertia, estudava, namorava e estava apenas alguns meses do primeiro vestibular. Foi quando passou a ter vários sintomas que alteraram a rotina. Os primeiros sintomas que eu tive foi diarreia, por um longo período de tempo. No geral, fiquei uns 3 meses com diarreia, que eu ia ao médico e todos os médicos achavam que era verme, passavam exames específicos para verme e nunca me falaram da possibilidade de ser outra coisa. Foram meses de sofrimento, exames e consultas com 4 médicos diferentes. Um tratamento errado fez com que o jovem perdesse peso, chegando a 42 quilos. Só com muita dificuldade o diagnóstico correto surgiu: doença de Crohn. Com o resultado da colonoscopia e a presença da úlcera, o meu médico disse que realmente meu quadro era de doença de Crohn e aí, a partir daí eu comecei a fazer um tratamento específico para a doença. Em geral, os sintomas se confundem com outros males. Os mais frequentes são diarreia, sangramentos, dificuldade para ganhar peso e dores nas articulações. Arthur passou por 2 intervenções que contribuíram para uma depressão. Como terapia, ele decidiu fazer um blog em que narra as experiências de viver com mal crônico. Hoje, Arthur considera que tem uma vida normal e tenta, com a internet, ajudar quem vive problemas semelhantes. Assim como eu ajudo outras pessoas tirando dúvidas, essas pessoas também me ajudam. É uma troca assim, de experiência realmente. Me ajuda muito o blog. E aqui no estúdio, para nos dar mais detalhes sobre a doença, nós convidamos o Dr. Marcos Geroncio, ele que é gastroenterologista, especialista na doença de Crohn. Boa tarde, doutor. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lídia. É uma satisfação estar aqui, prestando alguns esclarecimentos sobre a doença de Crohn para a população. Pois é, uma doença que a gente não ouve falar muito, né? Agora, como vimos aí, parece que os primeiros sintomas são bastante comuns, né? Como é que a pessoa geralmente começa a perceber que algo está diferente e que se trata da doença? Os primeiros sintomas geralmente são, como o Arthur falou, né? Dor abdominal, diarreia, que pode ser sanguinolenta ou não, perda de peso. Então, dentro desse contexto de sintomas, a pessoa deve procurar um especialista, normalmente um gastroenterologista, e nesse caso será feito um diagnóstico diferencial. Os casos que são identificados como doença inflamatória intestinal, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, devem receber um tratamento especializado. Agora, a gente viu que ele é bem novo, né? Com 18 anos descobriu que tinha doença. Geralmente ela atinge essa faixa etária ou não? O início da doença geralmente é entre os 20 e os 40 anos, mas ela pode se iniciar tanto numa faixa etária mais jovem, né, inclusive até bebezinho, criança, como também ela pode ter o início na idade mais avançada. E existe um motivo? A ciência já sabe por que ela aparece? Existem alterações, causas, né? Sim. Hoje em dia já se tem uma compreensão melhor, né, em termos do que é que provoca a doença de Crohn. Se sabe hoje em dia que existem determinadas alterações genéticas que causam uma falta de regulação do sistema imunológico intestinal. Todos nós temos, né, uma reação inflamatória quando o organismo tem necessidade de gerar essa resposta inflamatória, mas essa resposta inflamatória, a tendência, dentro dos mecanismos normais, é voltar a um estado normal, de não inflamação. Na doença de Crohn, o que acontece é que esses defeitos genéticos, eles impedem que o intestino, uma vez agredido, ele volte ao estado normal. Então, existe um processo inflamatório crônico, desgovernado, sem controle, e que isso leva a todas as consequências da doença. Como eu falei, ulcerações do intestino, dor abdominal, diarreia que pode ser sanguinolenta, enfim, todas essas alterações inflamatórias, né, típicas da doença de Crohn. Agora, quem tem, né, a doença, descobriu, a gente sabe que é uma doença crônica, mas como é que ele deve, a partir de então, mudar a vida, né? Isso é importante também em relação ao alimento, em relação ao que mais? O que o paciente, né, tem que saber para tentar melhorar aí a convivência? O mais importante é o tratamento correto, na época certa, preferencialmente numa fase precoce já do diagnóstico, e isso é o que vai determinar a evolução melhor da doença. Então, hoje em dia, existem diversas medicações que podem ser utilizadas, e essas medicações visam controlar o sistema imunológico, que, como eu falei, está desgovernado, né? Fazer com que o sistema imunológico volte a um estado normal, e essa é a meta principal do tratamento.
A alimentação, antigamente se pensava que tinha uma participação mais importante, mas hoje em dia a gente sabe que o papel da nutrição é mais no sentido de repor perdas que o paciente teve durante a fase ativa. Não existe nenhum alimento propriamente que seja implicado diretamente com a doença ou que gere esse processo inflamatório. O que ele deva parar, né, de consumir, isso aí não tem muita restrição em relação a isso mais. Exatamente. Agora, a gente viu que em muitos casos também a questão da cirurgia, ela precisa ser feita, né? Sim. Depende isso caso a caso, a maioria? Sim, existem 3 formas principais da doença de Crohn. Existe a forma predominantemente inflamatória, que normalmente não há necessidade de cirurgia, mas existem complicações que determinam 2 outras formas. A forma estenosante, que é quando o paciente pode ter estreitamentos no intestino, e isso causar oclusão e precisar de cirurgia para remover essas partes que estão ocluídas, ou numa complicação mais grave, que pode ser a perfuração intestinal. Felizmente, tanto a estenose, a forma estenosante, como a forma que causa perfuração, elas são menos comuns do que a forma inflamatória. Que bom. E o primeiro, digamos, o médico, né, o especialista que tem que ser procurado, é o primeiro sinal, é o gastro mesmo? O gastroenterologista deve ser procurado. Ok, muito obrigada pela participação aqui, Marcos Herôncio, que é gastroenterologista, também especialista na doença de Crohn. Obrigada pelos esclarecimentos dos nossos telespectadores. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.